Tu falou do ProPT, tu te aproximou eu lá queria desse perguntar isso aí. movimento ProPT. O que era, quem era, onde era e o que foi? E o que tu sabia de esquerda, direita e política nessa época aí? Onde é que foi que tu aprendeu isso? Não, assim, é muito pouquinho, assim, eu não tinha... O meu pai era uma figura muito curiosa. Meu pai era uma figura, assim, que dá pra tu olhar como excêntrico e como maluco, as duas coisas. Tá. Porque ele era umas criatividade pirada, assim, uns troços, assim. Então, ele falava de política pra mim, assim, né? E ele via que eu gostava, assim. Mas eram umas coisas malucas. Por exemplo, vocês também, só de memória, sabem da Guerra do Vietnã. Sim. Né? E na minha casa tinha um bar, tinha um posto de gasolina e um bar, um botecão, Tá. que era o shopping da região. Tá, de candiota. Ali é nosso shopping, ali nós vendia de tudo. Um bolicho. Queijo, remédio pra formiga, meio junto, assim, os dois. Bolacha, arroz, material de ferragem, remédio, Mods. comprimido, tudo. Não, mod nem tinha, Não né? tinha. Um terno pro cara fazer uma festa. Daqui a Não, pouco. e terno também não, mas era um armazenzão, Sim, assim, sim. sabe? Tá. E tinha um espaço grande, assim, que era um troço meio forte, assim, na época mesmo, assim, meio... Muita... E até tem uma curiosidade que depois, quando começaram a construir Candiota, a usina termoelétrica, tá? Ali era o centro, assim. Então vinha, por exemplo, um engenheiro da Alemanha, que veio para fazer aqui, implantar o troço, tá? E juntava junto com os gaúchos ali, daqueles caras que saíam uma vez, assim, por semana, para tomar uma cachaça lá no bar do seu Adema, que era o meu pai. E juntava aquelas coisas ali. Então era uma loucura. Que legal, Candiota virou uma maluquice. Italianos, franceses, alemães, japoneses. E ali em casa era o lugar que tinha. Os caras queriam tomar uma cerveja lá no seu Adema. É sério. Sim. E os botequeiros, os caras da lida, né? Alambrador, aqueles peões, aqueles caras, frequentavam o mesmo lugar. Claro. Né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente perguntou onde é que tu conheceu política, o que tu sabia de direita e esquerda. O meu pai era uma figura que era meio assim, era o sábio da região. Entendeu? Tá. Não tinha o quinto ano, mas era um cara inteligente, muito criativo, muito... E o meu pai escutava rádio. Na época, devia ser... De noite, a gente pegava as rádios do Rio, São Paulo, e muita rádio do Uruguai ali, né? Tupi, não sei o quê. E o meu pai pegava do rádio e largava ali pros caras. E tinha uma voz rouca, assim, e você sabia que a Rússia não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E os caras ficavam ali, espião, aquela gente mais humilde, assim, né? E aquilo... Então, assim, eu tinha noções, assim, do PTB, da Arena, do que foi, o golpe e tal. Eu tinha noções vagas, assim, não... Tá. Mas eu tinha um interesse por isso. Sim. Eu lembro que o meu pai falava e eu brilhava o meu olho, assim, né? Eu era dos filhos o único que tinha. Quando eu entrei na universidade, teve uma eleição que se apresentaram 5 chapas pro DCE. 5. Tá. 2, né, que eram bem conservadoras, assim, né? E 3 que eram divisões desses grupos que vieram de fora para cá, que retornaram ao país. Tá. Partido Comunista Brasileiro, uma divisão do Partido Comunista Brasileiro e um grupo que era o grupo mais estranho que tinha, assim, que era o grupo pró-PT. Tá. Tipo assim, nós não vamos seguir o que é a esquerda no Brasil, nós vamos fundar outra coisa. Tá. O PT, diferente de outros partidos, tá, que surgem de uma... Eu tô falando de partido verdadeiro. O Brasil tem uns 30 partidos que não são nada. São balcão de negócio e picaretagem. Pode olhar no Google quantos partidos tem no Brasil. 30 e poucos. Não era para ter 7. Vamos botar com muito amor 10. 20 é picaretagem pura. Tá? Mas dos partidos ali... O PT, ele não surge assim de uma tese, sabe? Ou Partido Comunista, ou Partido Liberal, ou Partido Trabalhista, ou Partido, sei lá. Né? O PT surge de um encontro daquele período. Então, a igreja, especialmente católica, tinha muito a coisa de sair um pouco da fé e entrar na política. Comunidades eclesiais de base, Leonardo Boff, Frei Beto e outros e tal. Esses caras, bom, vamos entrar na política. Havia um sindicalismo, especialmente em São Paulo, onde as indústrias de carro, por exemplo, uma indústria de carro tinha 50 mil pessoas. Sim. Hoje funciona com 20 engenheiros. Né? Só máquina. Mas na época, aquelas assembleias que o Lula fazia ali num estádio de futebol, ali antes, né? Aquilo tinha 100 mil pessoas. Fábrica da Volkswagen, da Ford, da GM, não sei o quê. Tá. O sindicalismo passava também por uma transformação. Tipo assim, sair da luta sindical da fábrica para ir para a política. Tá. Tá.
Então, igreja, sindicalismo. E esses grupos todos que foram exilados e que agora retornavam. Uma parte desses grupos, pá, isso aqui me interessa. Essa fusão de igreja e com sindicalista e tal. Então, vamos colocar assim, igreja, sindicalismo se renovando e grupos que saíram do Partido Comunista, que era o único partido que existia, Tá. que se dividiram. Uhum. Um olhava a Revolução Cubana, é por aqui, não, o Brasil não é Cuba, não, mas achamos que tá. O outro olhava a Revolução da Coreia, o outro ainda ficou lá na Revolução Russa, como é que se transforma, o outro era mais moderno, não sei o quê. Tá, mas esses grupos, alguns deles vieram e se encontraram no que formou o PT. E na universidade tinha uma gurizada que fazia leitura disso, que sabiam desses movimentos todos, né? E formaram, então, em todo o país, nas universidades, um movimento universitário pró-PT. Que legal, não E sabia eu, disso. pimba. Eram pequenos, claro, Sim. né? Aqui em Pelotas a gente era, no máximo, dos máximos, umas 30 pessoas. Tá.